Nós contamos milhares de anos no planeta, enquanto espécie. Uhum, Se a uhum, gente está vivo, é porque a gente aprendeu a cuidar, né? A ideia do Illich, do Ivan Illich, é genial, porque o que é que ele discute? O primeiro livro do Illich, ele discute o modo de aprisionamento do impulso humano de aprender, uhum. né? Nós temos um impulso de querer entender as coisas como funcionam, de querer saber como as coisas são. Esse impulso é aprisionado por uma instituição que se chama escola. Um outro impulso que o Elite identifica é o impulso de cuidado, porque claramente ele identifica que na história da humanidade, se a gente sobreviveu, é porque a gente foi cuidado, porque nós nascemos absolutamente dependentes. Uhum. Se abandonados, a gente morre em 2 dias, 3 dias. A gente não sobrevive, né? Então, se a gente chegou a ser adulto, então é muito cuidado que a gente recebeu e segue recebendo. E aí o Elite discute, né, a criação de uma instituição para fazer o controle desse impulso, que ele discute como a medicina, né? Uhum. Mas a gente poderia colocar o campo da saúde. Então, eu entendo, né, assim, o que estamos aqui falando, eu não estou discutindo se as pessoas devem ou não acreditar. Eu não estou no mundo das crenças aqui, eu não estou discutindo. O que eu estou discutindo é o que o Boaventura fala, a gente precisa parar de desperdiçar experiências, sabe? Nós temos experiências milenares de cuidado que a gente quer fazer de conta que não existiu, porque agora temos uma forma única que é baseada em evidência, cujas evidências não olham para a história, Uhum. olham só para os micro experimentos que se faz. Por favor, né? Assim, isso é uma redução da vida inteira, né? Então, eu não estou aqui discutindo, não estou aqui querendo convencer que práticas integrativas são melhores que outras práticas. Não é disso que estamos falando, Claro. né? Estamos falando do desafio de deixar de ser monológico, né? Para ser, no mínimo, dialógico. No Sim. mínimo, né? Desculpa, Daniel. Diga. Não, não tem que pedir desculpa não, estamos conversando. Eu acho que eu acho que é uma reflexão muito importante, né, isso, né, a, que você está trazendo, a espécie, né, ela sobrevive a partir do cuidado, né? Nós só existimos porque alguém cuidou da gente, né? E a gente cuida, né, de outras pessoas, né, dos nossos filhos, mas não só, das pessoas que estão ao nosso redor. E inclusive na velhice, né, esperamos ser cuidados também, né? E assim tem um ciclo, né? E aí, em algum momento, esse conhecimento ele vai se especializando, né, em alguns grupos, né, mas ainda dentro da comunidade, né. E a partir de um momento, né, aquele conhecimento ele passa a ser ele passa a ser autorizado pelo Estado para alguns e proibido pelo Estado para outros, né? Isso eu acho que é um ponto de evolução assim da humanidade, né? De evolução ou involução nesse caso, né? Que é muito marcante, né? E isso acontece em várias culturas. Eu estava dando uma aula né, para um pessoal que me pediu, e eu estava citando que na China também aconteceu isso, né? Eles, em algum momento lá, no ano 1000, eles criaram a Escola Imperial de Medicina, né? Então, era medicina chinesa, mas eles estão na China, não precisa chamar de medicina chinesa, né? Então, era a Escola Imperial de Medicina. E o conhecimento de cura era algo muito popular, era algo muito presente nos templos, né? Eles tinham muitos templos confucionistas, budistas e aí vai, né? Mas eles começaram, a partir do Estado, da força do Estado, querer proibir que qualquer outro grupo realizasse aquele conhecimento de cura, né?
Na mesma época, mais ou menos ali nos anos 1000, né, a gente teve a Inquisição, né, que colocou na fogueira, né, homens, mas principalmente as mulheres, né, que detinham conhecimento sobre a saúde, sobre o parto, sobre a vida, sobre a morte, né, acompanhavam, né, as mulheres, né, nesse, né, e os enfermos, né, nesse momento de partida, e tinham as técnicas, tinham conhecimento de cuidado, né, e ali elas não podiam, né, porque não era permitido pelo Estado, o Estado teocrático, né, o Estado, né, que tinha a força da igreja junto, né, e isso se repete em vários lugares. Só para chegar mais próximo daqui da gente, e a gente tem nos Estados Unidos, né, um grande movimento financiado pela indústria, né, a Fundação Carnegie, né, que era, né, do Carnegie, que era siderúrgico, mas também com grande financiamento do Rockefeller, né, que era o grande barão do petróleo nos Estados Unidos, né, que financiaram o Abraham Flexner, né, que fez uma avaliação de todas as escolas de medicina dos Estados Unidos, né, 150 escolas de medicina, em 180 dias. Isso em 1912, né? Como é que 1917, se eu não me engano. Como é que ele andou os Estados Unidos todo, né? Hoje, para visitar 150 escolas em um país, com avião, a gente não consegue fazer quase que uma por dia. Imagina naquela época. Então, assim, foi um processo, né, na verdade, que eu acho que tem que ser mais explorado, que foi de cerceamento. E naquela época, em 1917, eles fecharam inúmeras escolas que trabalhavam com fitoterapia, com as plantas medicinais, que fecharam as escolas de medicina de naturopatia, as escolas de medicina de homeopatia e principalmente as escolas de medicina que aceitavam negros e mulheres, né? Então, olha o impacto que isso teve lá, né? Naquele momento, o Estado cerceando o conhecimento, né? A partir do financiamento da indústria. E logo depois, a Fundação Carnegie, ela investiu 300 milhões de dólares, né? Para financiar as universidades, né? Porque lá tem muito financiamento filantrópico. Só que 300 milhões de dólares 100 anos atrás é o equivalente a 30 bilhões de dólares hoje, né? Então imagina você ser financiado em 30 bilhões de dólares, né? De dinheiro de filantropia, né? Então eles detiveram o que é o conhecimento. E só para fazer uma ponte, né? Tem vários grupos na medicina baseada em evidência, né? É, colocando, né, em xeque, né, essa medicina, o que está sendo posto por aí, pelo financiamento da indústria. Não é criticar a lógica da medicina baseada em evidência, que, como você falou, é muito boa. Mas isso que está aí, até que ponto não tem um grande financiamento da indústria e eles estão ditando o que é medicina e o que não é, né? Então, desculpa o ponto longo, mas eu acho que é importante a gente, né, fazer esse resgate, né? E a última coisa que a gente vai ter o privilégio, Nelson, de ter algumas aulas da Madel aqui no Pix na pauta, viu? E eu estava conversando com ela, fiquei super feliz, e ela já tem o título, né, da primeira aula, né? Que é assim, né? Vamos ver se vai ser esse mesmo, mas estamos dando um spoiler aqui, né? O fim da verdade, né? Uma pergunta. Efeitos da oposição entre fatos e narrativa na sociedade atual, né? Então, e os impactos disso na vida e na saúde coletiva. Que a gente estava falando, né? O que é fato, né? E o que é uma narrativa, né? Nesse período. Então, Bárbaro, bárbaro. algumas provocações aí para você. Aí vem Madel. Divulga bastante, porque todos nós estaremos presentes, com certeza, Daniel. Claro. Eu acho que sim, não tem muito o que discutir sobre o que você trouxe, né? Talvez ali eu tenha umas informações que divirjam um pouco do Flexner,
até onde eu sei, eu não sou estudioso desse movimento todo, mas parece que o experimento, que a investigação foi um pouco maior que 180 dias, Daniel, mas isso pouco importa. O evento, efetivamente, é esse, é um estudioso financiado pela indústria, que tem claramente os marcadores sociológicos atuando, né? Quer dizer, privilegia o machismo e o patriarcalismo, privilegia o racismo, né? Privilegia o sexismo e privilegia os privilégios da branquitude, né? Quer dizer, é claro, isso foi marcado, isso foi desenvolvido nos Estados Unidos, e é exportado para a China, cara, e para a Índia, e para o Brasil, e para todos, né? Quer dizer, esses bilhões de dinheiros ao longo do século XX criaram isso que se chama o Big Pharma, né? Que são os 10 grandes laboratórios do mundo, que são parte desse sustentáculo, desse mau uso da noção de evidência, né? Assim, e isso tem tido denúncias frequentes, inclusive, né, do professor, eu me esqueci o nome dele, Peter da Gold, né? Dinal, o próprio, exatamente. Quer dizer, assim, ninguém mais de dentro do movimento do que ele para falar e se opor e ser expulso, Daniel. Uhum, uhum. Né? Ele foi expulso do movimento. Ele era o vice-presidente e é expulso. Por quê? Porque você começa a falar coisas que, né, aos nossos mantenedores não interessam. Ora, o que é isso, né? Que conhecimento é esse, né? E a gente tem um conjunto de eventos nesse sentido, né? Tem o Friedson, o Elliot Friedson, que foi um sociólogo estadunidense, também escreveu um livro muito bonito nos anos 70, Profissão Médica, e é muito poderoso quando ele diz: essa medicina que existe é uma medicina de Estado. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que a medicina investe, o Estado investe numa única lógica, numa única episteme, numa única racionalidade, para usar claramente o termo da Waddell. Portanto, o Estado, e aí o Friedson discute isso, né? Se a quantidade de recurso que foi colocado na manutenção dessa medicina ou desse conjunto de práticas que constitui essa cultura de cuidado, a quantidade de recursos, porque quando você coloca recursos, você não coloca só para afirmar uma ideia, Claro. você também coloca para negar as outras ideias. O processo da construção de um é também o processo da desconstrução dos outros possíveis, né? Essa binaridade, ela atua, né? A construção, então a energia, o recurso colocado para sustentar uma, também funciona para negar a outra ou as outras, porque não é uma só, são várias. Né? Então, o Friedson discute muito bem isso, se a quantidade de recurso colocado para sustentar essa cultura de cuidado for colocada em outras culturas de cuidado, elas serão tão boas ou melhores Uhum, uhum. do que existe hoje. Tá certo? Então,